Deus, quando, né, fez essa grande obra do universo, era uma monotonia o universo. Aí, de repente, ele fez um movimento e esse atrito reunia as coisas, Big Bang, bum, bum, bum. E a última obra de Deus foi a Ilha de Santa Catarina. Ele caprichou. A cidade era muito provinciana, né? Tinha todas aquelas características. Uma cidade bem pequena, ainda existiam aqueles casarões coloniais, as pessoas, né, praticamente todo mundo conhecia todo mundo, uma maneira de dizer, né? Assim, os fins da tarde, a reunião point era no Miramar. Aí pôr do sol, a conversarada, poesia, era um sarau, uma coisa assim, que reunia ali o pessoal que gostava de cultura, né? De arte. Miramar Mágico não tem incomparável. Cinematográfico, no mínimo. Estou falando de 69 ou 67 ainda. Já foi uma das cidades mais bonitas do mundo, Nossa Senhora do Desterro. Que até 60 e pouco os costumes eram bastante rígidos, né? Eu era mocinha e a gente, naquela época, esperava os 15 anos para botar o primeiro saltinho alto, porque antes dos 15, nem pensar. Tentei aos 14, não consegui. Só aos 15 anos. Então a gente tinha uma infância mais prolongada. A gente era criança mais tempo, porque a vida era muito pacata. Foi uma poeira cósmica que passou pelo planeta e que fez nascer os Beatles, a Mary Quant criou a Minissaia. Aqui também aconteceu isso de 60 para 70, principalmente, uma revolução na cidade inteira. Principalmente a juventude começou a se despir, não só das vestes, como dos pudores. Em 67 eu fui para os Estados Unidos, passei 3 meses lá. E fiquei um mês em Nova York lá. Eu tinha 16 anos. E, eu tive a oportunidade de conhecer o Village naquela época. Assisti um show do Bob Dylan lá no Village uma vez, que eu nem sabia que era depois que eu fui saber. Então naquela época, eu ia para os pubzinhos lá que tinha lá, cara. E a gente ia, via aquelas bandas tocando rock and roll já bem, uma coisa bem mais... Em termos de comportamento, a música já era uma música mais nova, mais moderna, tal, com guitarra e com altos efeitos, os jovens usando cabelo comprido e tal. Na verdade, a música, eu vejo assim como é uma forma de manifestação do jovem, né, cara? Né? É um reflexo da cultura da época, né, cara? É uma coisa que às vezes eu paro para pensar assim, como hoje em dia tu depende totalmente de telefone, internet, e fica contato, se não tem o celular da pessoa, você não consegue contato. Naquela época nem telefone em casa tinha, poucas pessoas tinham, bem menos, né? E todo mundo sabia onde as coisas estavam acontecendo, todo mundo chegava, se encontrava, porque já tinha também esses pontos, né? Você queria encontrar teus amigos, tu ia na pracinha, ia no Estúdio A2, ia no quiosque, e as pessoas estavam lá. Quando éramos pequenos, em 61, 62, se não me engano, um avião da Esquadrilha da Fumaça veio se colidir, 2 aviões se colidiram,
Um voou, chegou até a base aérea lá atrás, e outro foi cair no centro do quiosque. Então ali já ficou uma coisa assim gravada com negócio de aviação, de coisa aérea, espacial, fumaças, etc. Eu acho que a minha primeira lembrança, eu acho que tem a ver com o quiosque, com aquele lugar, com aquele espaço físico. Porque ele ficava muito entre a minha casa e o colégio que eu estudava, que era o Coração de Jesus. E aquilo era um roteiro de passagem e de permanência também, porque a gente ficava horas lá. Que na Ferreira Lima tinha a faculdade de medicina. Então a gente, menina, gostava de ficar lá pra cima, porque passava cada estudante lindo, né? E a gente ficava só de olho nos caras que eram mais velhos, que já tinham carro, alguns não. Os namorados pegavam as namoradas no colégio e de lá iam direto pra pracinha do quiosque. Eles ficavam até o final da tarde, a gente também não ficava até muito tarde na rua, né? Muita coisa acontecia, não só o encontro, mas durante as noites, a gente sentava na grama para tocar violão. Ali tinha um barzinho, chamava-se Bar do Leto, que é exatamente onde é a floricultura hoje. Então aquilo ali servia de ponto de encontro. Num dos lados da casa morava o Celcinho Ramos, no outro morava o Madeira Neves, Paulo Vieira da Rosa. E ali já tinha os primeiros grupos aí, tinha uma turma mais roqueira, uma turma mais natural. Era só o quiosquezinho com telhado de concreto, tudo, né? E aí uma vez eu peguei um amplificador de guitarra de valvulado de 70 watts e peguei uma guitarra e subi lá em cima. E durante 3 dias seguidos eu subia lá e ligava a guitarra e ficava tocando, mas tocando assim, ó, das 2 da tarde até as 10 da noite, né? Mas, na verdade, a maioria dos sons não era nem cantado, não tinha microfone, era a guitarra com a distorção ligada e eu ficava lá, dando uma de Mendes, né? Essa década começou a aparecer a maconha e tal, daí o pessoal ali já tinha uma turminha assim mais ligada, né? Que eu acho que era um agente catalisador das pessoas. Era aquela turma de gurizada que se juntava numa praça, todos eles naquela faixa dos 17, sei lá, 18 anos, alguns já tinham carro, Deba já tinha um Fusca vermelho, barbarizava ali, né, ficava enchendo o saco da mulherada e tal, cantava um pneu. Era o Niltinho Ramos que jogava óleo na esquina, no paralelepípedo, imagina, para ver os carros fazendo assim. Quando tu é nova, tu sempre gosta daquele ladinho marginal, né, da coisa, sabe, assim. A contracultura aqui dentro de Santa Catarina pode-se dizer que ela começou a se manifestar no quiosque. A oficina resolveu fazer o Prata Palomares aqui. Eu me envolvi tanto, eu fazia televisão aqui na época, tinha o jornal e tudo mais. E uma das cenas que foi protagonizada pelo Renato Borghi foi uma missa naqueles rochedos da Joaquina. E eu consegui levar para lá 1000 pessoas. Porque o Departamento de Turismo do Estado cedeu ônibus. E eu comecei na televisão a fazer chamadas, venha ver como se faz cinema, e vai, é de graça, não sei o que, No final, o Zé Celso dizia assim, chega, chega de gente. Mas foi uma cena fantástica, uma das cenas mais bonitas do filme. Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso, agora! Paraíso! E vocês imaginem, Desterro na época, em 1970, era uma cidade pacata, pequena. Aí, de repente, desembarca
né? Zé Celso, Itlanandi, Lina Bobardi, a cidade virou de cabeça para baixo por esse bando de malucos, no bom sentido, né? É preciso atravessar para o outro lado. É por isso que o caminho do paraíso passa por lá. Nós aqui não estávamos acostumados a ver esse tipo de gente, né? Digamos assim, moderna, cabeluda, com roupas extravagantes. Foi um desbunde para a cidade, Florianópolis. Nesse aspecto eu achei interessantíssimo, porque eles tomaram conta da cidade, com as roupas que eles usavam, né? Florianópolis ainda é muito provinciana, não é que desde aquela época. Até hoje, Florianópolis é extremamente provinciana. Acho que a transformação social ditada a partir do final dos anos 60, 68, estava criando uma dimensão muito forte. O mundo passava a ser outro a partir do início dos anos 70, final dos anos 60, sem dúvida alguma. Alguns aderindo intensamente às alterações que o mundo estava sofrendo e outros segmentos confrontando e reprovando aquele novo mundo que se apresentava a partir dali. É possível concluir que estamos num Mas é previsto um grande número de ausências, tá? Nós queremos apenas mudar uma imagem. Desde os tempos da mocidade, quando teu coração se inflama. Trabalho de médio prazo. Raro equilíbrio entre beleza, qualidade Nos anos 70 a gente contestava até pela roupa. Eu tinha um chapéuzinho de cetim cor-de-rosa com jeans, que eu não tirava, no inverno um casacão até o pé, com um short e uma botinha por cima dos joelhos, que era um absurdo na rua. Eu lembro de eu e o Ito na Praça 15, e ele com uma calça inteira, com a lateral bordada de lantejola, de um taxista falar: nossa, isso não vai pra cadeia? Porque a roupa, ela agredia. A gente já tinha um conhecimento do movimento que existia no mundo inteiro, não? De cabelos grandes, aquela coisa toda, e nós fomos na antiga rodoviária esperar o Max e o Peixoto, que estavam vindo de São Paulo, que eles estavam estudando lá, que eles chegaram com os cabelos enormes, assim, grandes. Assim. O jovem cabeludo, com roupas assim espalhafatosas, realmente chocava, né? Pelo menos assim, algumas pessoas da nossa sociedade. Naquele tempo a gente parece que nem se vestia, se fantasiava mesmo. Bolsas com franjas, vestidos manchados, longos, amarrados, que a gente fazia em casa. É porque também todo mundo era muito bonito, eu acho, né? Exibida. Era todo mundo muito bonito, muito lindo, assim. Uma beleza, também não falo só beleza física, todo mundo era muito bonito por dentro. A moda, ela é uma coisa que segue os acontecimentos do mundo, ela reflete o pensamento, né? Ela reflete o comportamento das pessoas. A gente mudou completamente. Imagina andar de chinelo, havaiana, saia comprida, por aqui assim, abaixo da cintura, cheia de balangandã, né? Claro que não era aquela hippie, era uma hippie chique, hippie de boutique, né? Tinha a Summertime, a gente comprava as roupas lá, vinham do Rio, não sei o quê, umas coisas da Biba e tal, lá na modinha, que a Ângela foi assim, a melhor, né? As pessoas deixaram as roupas mais formais, passaram a usar camiseta, os homens, né, e calçadinhos. As mulheres tiraram os paletós, o estilo clássico, e passaram a usar mais a roupa mais leve, né? As saias curtas e longas, desfiadas, batas indianas, muito coloridas, psicodélicas. Para mim, que lidei com moda há muitos anos, assim, foi a maior transformação na história da moda. Foi os anos 70, a entrada dos anos 70, radical.